Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Por mais este bom dia, Espírito Santo. Por mais esse bom dia ao Pai, ao Filho e ao seu Espírito. Gratos estamos ao Senhor, porque podemos falar com Deus. E essa esperança de falar com Deus, o falar com Deus, sara toda a desesperança, tira toda a tristeza e nos ensina, de fato, a depender do Senhor. Eu quero ler para os irmãos um salmo bem conhecido de toda a igreja, o Salmo 91. Eu quero que você esteja atento ao final deste salmo. Por que é tão clara e explícita a palavra? E às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de vivenciá-la. As pessoas têm tanta dificuldade de viver uma vida melhor, uma vida agraciada. Por que será? Porque a palavra, ela é boa, ela é santa, ela é real, ela é verdadeira. E às vezes precisamos separar o real do ideal. Eu já disse isso em algumas mensagens. O que é mais importante para a sua vida? O real ou o ideal? O que vai te deixar de pé? A sua realidade? Você está preso à realidade? Eu não posso. Minha vida está assim, pastor, travada. Pastor, o meu casamento não tem mais jeito. A minha vida financeira não anda. Essa é a sua realidade. Pode ser a sua realidade. Mas é o seu ideal? É o ideal? Não é o ideal. O ideal é que tudo isso seja resolvido, seja banido da sua vida pelo amor de Jesus Cristo. Mas por que isso não acontece? Vamos ler. Na contramão de tudo isso, o real de muitas pessoas, a realidade delas é a satisfação pelo dinheiro que tem, é a alegria pela segurança que a sua vida oferece, a saúde que favorece, tudo vai bem. Essa é uma realidade, é o real da vida. Mas é ideal? É isso que vai levar a pessoa ao reino de Deus? Isso é o prenúncio de que Deus está abençoando esta pessoa? De que Deus tem derramado a plenitude da sua bênção nesta pessoa? Então, qual é o melhor para a sua vida? Viver o real ou viver o ideal? Então eu quero te ensinar, pelo Espírito Santo, a buscar o ideal. Porque nem sempre o ideal é a realidade daquilo que temos vivido. O ideal é ser fiel a Deus. O ideal é viver um Deus diferente na sua vida. Não é esse Deus místico, esse Deus que está com os sujos e com os limpos. Evidentemente que Deus está sobre toda a terra, mas a bênção é para os fiéis. A bênção é para os santos. A bênção é para os retos e justos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, busca na sua vida viver um ideal. Por mais que o real seja palpável, não é isso que vai te dar segurança. Não é isso que comprova que Deus
tem abençoado e aprovado os seus passos. Então, olha que eu vou ler para o irmão, bem para os irmãos, bem conhecido, olha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Você já pensou? Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aonde o Altíssimo se esconde? Esconde não é que ele está debaixo da cama, é que ele está escondendo do mal, está com medo de alguma coisa. Esconde quer dizer, aonde Deus se resguarda, aonde Deus está blindado, aonde Deus é intocável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a santidade. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? O Espírito Santo. Por isso que 1 Coríntios 2, verso 10 adiante, ninguém prescruta, ninguém conhece o Senhor a não ser o Espírito Santo. Porque é nele que Deus se esconde. Por isso que ninguém pode tocar no Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Porque ele retrata a grandeza de Deus. Então, aquele que habita no Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra quer dizer que os reflexos da glória de Deus serão visíveis na sua vida. A manifestação de Deus, sombra fala de refrigério, de descanso. Então, se você estiver sobre o Espírito Santo, a onipotência do Senhor te fará descansar. Por isso Jesus diz em Atos 1, e descerá sobre vós o poder do Espírito de Deus. Então aqui está a onipotência do Senhor. Verso 2, direi do Senhor, eu falarei de Deus, né? O que eu falarei de Deus? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então você precisa dizer que Deus é de fato o teu Deus. E não é um Deus para ocasiões, para momentos. Ele é o teu refúgio. É lá que você se abriga, é nele que você se consola. Olha onde o Espírito Santo vai chegar conosco. A minha fortaleza, quer dizer, o salmista está dizendo, o que eu vou dizer de Deus? E o que eu vou falar sobre Ele? É que Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. A grande maioria dos cristãos vive o oposto disso, porque vive muitos sofridos, uma vida apática, uma vida que não se move, uma vida que não muda, uma vida que está tão afastada dessa essência que a única preocupação de ter em servir a Deus é para não viver pobreza, é para que as enfermidades, se chegarem nas suas vidas, sejam extirpadas, é para viverem uma vida melhor, quando na verdade servir a Jesus, servir ao Deus Todo-Poderoso, é dar a Deus uma vida melhor. Ensinam que quando nós vamos para Cristo, nós vamos ter uma vida melhor. Quando na verdade é o inverso, é dar a Deus uma vida melhor. Por isso, bom dia, Espírito Santo, é dar a Jesus uma vida melhor, do que ficar vivendo e vendo e tendo que tolerar o nosso pecado, a nossa insensatez, a nossa carnalidade. Aí diz assim, ó,
Porque ao dizer isso de Deus, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro representa, evidentemente, gramatical, pássaros com asas. Mas aqui, na verdade, a revelação é o demônio. Livrará ele do laço do passarinheiro. Porque ele é que usa os seus anjos. E anjos, você sabe que tem asas. O Senhor nos livra do laço desse que tem os anjos a seu favor, os anjos das trevas, e sempre preparando o laço. Mas o Senhor nos livrará e de toda peste perniciosa, toda praga, tudo que possa nos contaminar, tudo que possa nos fazer dobrar a vontade dele, ele nos livrará. Parece que está tudo bem. Lendo isso, parece que é fácil, mas por que isso não acontece? E por que a razão da oração do Espírito Santo? Entenda onde vai chegar. O Senhor te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo para a minha vida. Então o Senhor cobrirá com as suas penas. Deus tem pena, pastor? Ele está dizendo, ele te cobrirá, porque nós vamos lá na frente no Salmo, no verso de número 11. Ele te cobrirá com seus anjos. Os seus anjos, as asas dos seus anjos. Guardará a sua vida. Você está guardado por eles. E diz o texto, e debaixo das suas asas, porque todos os anjos representam o Senhor, estarei seguro. A sua verdade é o meu escudo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Mas o que eu preciso fazer? Vou chegar lá. Então o salmista está garantindo, e ele foi revelado pelo Espírito Santo para escrever isso aqui. Porque Pedro, repito, tem dito isso quase todas as madrugadas, nenhuma palavra é de interpretação humana, mas o Espírito Santo, escolhendo homens santos, os separou para que escrevesse o que ele, Espírito Santo, os deu para escrever. Então o Espírito Santo está dizendo, quem habita no seu esconderijo, que é o Espírito Santo, não temerás espanto noturno, nada que te aconteça em momentos difíceis, nada que queira atormentar a tua vida, nenhum momento obscuro, nenhuma crise que vi, não trará a você espanto algum, nem seta que voe de dia, nem quando as coisas parecer bem, e o diabo quiser minar a sua alegria, o diabo quiser, você que está começando um novo negócio, um novo relacionamento, está sonhando com novos projetos, você está vivendo um entusiasmo, uma nova fase da sua vida, você está crendo no novo tempo. Então, ainda que Satanás tente estragar a sua alegria, eu tenho visto muitas pessoas que estão vivendo uma nova fase da vida, que ainda continua vivendo como se estivessem mortos, como se estivessem vivendo o pior das suas vidas. E a Bíblia diz, nenhuma seta que voe de dia. Aí vamos lembrar de João 11, quem anda em luz não tropeça nas trevas. Não se preocupe. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nada, peste que anda na escuridão. O que é peste que anda na escuridão? São enfermidades, pragas da escuridão. Ninguém sabe, como ninguém sabia que o Covid iria aparecer. Nada que está obscuro, nenhuma peste, nem mortandade que assole ao meio-dia.
vai tocar na sua vida. Pastor, então o que eu preciso fazer? Eu vou chegar lá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não importa quantos caírem, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Por que 1000 ao teu lado? Não podia ser 1000 ao teu lado e 1000 à direita? Ou vice-versa? Então, meus amados, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso está o Senhor Jesus. Com Jesus, você vai perceber, quando você estiver inserido de fato nele pelo Espírito Santo, você vai ver que com Jesus, você verá que o mundo está mais perdido do que está. Sem Jesus, você é como se você visse a desgraça, você visse os problemas, mas você não consegue ter uma visão plena e macra do que está acontecendo. Então a pessoa continua tendo uma vida dúbia com Deus, porque ela, isso acontece com A, acontece com B, não será o primeiro nem o último. Mas quando eu estou com Jesus, então eu percebo, na verdade, a quantidade de gente que tem se perdido, caído e sofrido. Porque Jesus abre a nossa visão. E diz assim, olha, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Primeiro, Deus está falando agora da tribulação, do mal, do inferno. Você só com os olhos verá, por quê? Porque você estará salvo. Lembra de Abraão? Lembra da parábola de Lucas 17 do rico e de Lázaro? Abraão e Lázaro, do seio de Abraão, poderiam ver o sofrimento daquele homem no inferno. Somente com os olhos verá a recompensa dos ímpios. Eu amo a palavra de Deus. E diz assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. De novo, o Altíssimo é a tua habitação. Oh, maravilha! Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ao teu coração. Não está falando de casa, nenhum mal chegará ao teu coração, ele está blindado. E na pureza do teu coração, segundo Crônicas 16:9, Deus está procurando corações puros e retos para que Ele possa abençoar. Então nenhum mal chegará à tua tenda. Porque a tenda do teu coração é onde Deus habita. Verso 11. Porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Não disse alguns. Então por que tanta gente sofrendo, tanta gente vivendo o caos, tanta gente que não experimenta as coisas boas de Deus? Parece que ser crente é sofrer no paraíso. Parece que ser crente é sofrer neste mundo. Parece que ser crente é carregar uma cruz. Na cruz que você carrega, quer dizer rejeitar as coisas do mundo. É estar no mundo e ter que rejeitar a vontade da carne. Isso é carregar a cruz. Não quer dizer que você viveria uma desgraça. Carregar a cruz não é viver uma vida desgraçada, miserável. Não, Jesus não estava dizendo isso. Meu Deus. Eles te sustentarão os anjos nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Por que com o teu pé? Para que você, nas suas decisões erradas, não tropece. Por isso que eu sempre digo, se você é fiel, mesmo que você erre igual Davi, Deus te levanta. Salmo 28, uns caem, uns se curvam, caem e ficam lá, mas nós ficaremos de pé, por causa dos anjos do Senhor. Irmãos, os anjos é para trabalhar em teu favor, Hebreus 1,14. Anjos são espíritos ministradores para ajudar aqueles que hão de herdar a terra prometida.
Eles trabalham, mas eu não fico rogando a anjo. Eu não fico dando ordem a anjo Miguel. Eu falo é com Jesus. Jesus, roga ao Pai que envia anjos em meu favor. A batalha está grande. Espírito Santo esteja sobre a minha vida, me fortalecendo. Porque aí eu fico firme, eu fico forte, crendo em Deus e vendo os anjos do Senhor, mesmo não visível, trabalhando em meu favor, porque a sua luta não é contra pessoas, é demônios que usam pessoas. Mas em vez de ficar lutando com as pessoas, é derrotar o diabo. Como eu derroto o diabo? Habitando no esconderijo do Altíssimo, no Espírito Santo. Aí diz a Bíblia Sagrada: pisarás o leão, a serpente, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Nenhum mal vai te alcançar. Aqui representa: pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pé o filho do leão e a serpente. Necessariamente, Deus não está falando dos animais. Satanás ruge como leão, mas não é leão. A serpente é a maneira sagaz que Satanás tem de sorrateiramente destruir a tua vida. Satanás vem contra a nossa vida, muitas das vezes, como um leão. Como assim, pastor? Ele se apresenta, a desgraça vem, o problema vem, e você percebe. Você percebe que o diabo está se apresentando na plenitude, porque parece que todo o inferno vem contra você. Vem como um leão. Mas muitas das vezes você não percebe aonde está o mal, porque ele vem como uma serpente, sorrateiramente. Por isso que muita gente é picado na selva, no deserto, porque não vê a serpente, ela é sorrateira, ela é traiçoeira. Então o diabo, ele apresenta de todas as formas, mas a Bíblia nos promete, nos garante que nós pisaremos. Pisaremos é que todo o mal estará debaixo dos nossos pés. Verso 14. Pois que tão encarecidamente, agora olha o segredo agora para orar por você, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Até o versículo 13. É o salmista, no meio da oração. Está orando, isso aqui é uma oração. Até o 13 é o salmista. 14 entra Deus. Que coisa linda. Por isso, aprenda sempre, né? Segundo Crônicas 7:1, quando Salomão terminou de orar, Deus abençoou. Tem gente que nunca nem começou, muito menos terminar. O que é isso, pastor? Você tem que ter vida de oração. Porque quando Deus vê que você tem orado o suficiente, você tem mostrado que a oração não é um ato de pedir, mas é um ato de entrega, você ama, você depende da oração, então no momento certo, Deus vem e começa a responder e abençoar a sua vida. Porque ele diz assim, então agora Deus entra e diz, porque tão encarecidamente me amou, olha que Deus, porque encarecidamente, por que encarecidamente? É quando você diz encarecidamente, por favor, me ajuda. Deus sabe que nós somos inclinados pelo pecado. É como se Deus estivesse se humilhando por um amor. É como se uma mulher estivesse se humilhando por o amor de um homem que a rejeita e vice-versa. Então disse, porque tão encarecidamente me amou. Em outra revelação, porque com tanta graça, com tanto amor, com tanta gratidão, a segunda revelação do hebraico, me amou, se entregou a mim. Então por isso eu louvrarei, eu cuidarei.
eu o exaltarei. Olha que lindo. Eu protegerei, eu guardarei. Terei guardado como meu tesouro, louvarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Alto retiro. O que é alto retiro? Te colocará num lugar alto em que o diabo não terá acesso, em que o mal não terá acesso. Você estará no alto retiro. As pessoas normais não chegam lá. Por isso que é bom ter a vida com Deus, está vendo? Para você receber até o versículo 13, o que é que você precisa fazer? Aí diz aqui, ó, Deus disse, olha, esta pessoa que está orando e realizando o que está escrito do versículo 13, então essa pessoa me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Uau! Quer dizer que nós possamos passar por angústia, mas você lembra que no texto disse, nada que venha na escuridão da noite, nenhum espanto noturno vai nos atingir. Por quê? Porque quando chegar a angústia, ele vai te livrar e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que é abundância de dias? Ele não está dizendo que você vai viver 100 anos, 200 anos, mas está dizendo que se você viver 40, 30, 50, 60, 70, será dias de delícias. O proverbiano disse, os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. O que adianta viver 100 anos, mas uma vida desgraçada? E o que adianta estar novo e morrer sem experimentar o melhor? Viver como se tivesse vivido 100 anos. Tem gente que parece que a vida, você olha para a pessoa, o retrato dela é um retrato de fracasso. Os olhos estão, a olheira, a pessoa está toda ferida. Por quê? Porque não fez o dever de casa, versículo 1 ao 13. Não foi para o esconderijo do Altíssimo, não valoriza a oração, não valoriza nada, não valoriza a palavra, não faz jejum que Deus recebe, não dizima, não oferta. Como é que Deus vai abençoar, meus amados irmãos? Então não adianta ficar pedindo oração, porque eu não posso tirar de Deus o que Deus não quer te dar, e vice-versa. Eu não posso te pedir oração, porque está sendo difícil na minha vida, e eu acreditar que você vai conseguir tirar de Deus o que eu não consigo para me ajudar. Não. Eu intercedo por você, mas se você não fizer a tua parte, não tem como Deus te abençoar. Porque eu não sou Deus. O que tem eu que Deus vai ouvir minha oração melhor do que a sua? O pastor é o provocador, é o que apacenta as ovelhas, ensinando elas o caminho do Senhor. Você não pode andar agarrado, amarrado no pastor. Você segue o caminho que ele ensina. Por isso que o crente que fica na igreja 30, 20, 40 anos sentado no banco, mal passa de um diácono, de um presbíterozinho, porque não faz nada para Deus. Ele nasceu para ser servido. Ele não quer servir. Ele se acomoda. E disse o Senhor, então dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Na velhice, lógico que também fala da eternidade, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Lembra que eu disse de Moisés ontem? 120 anos, vigoroso, com a saúde boa, enxergando bem, não tinha ótica não. Eu te pergunto, sem nem nada contra e criticando quem usa óculos, mas se você tivesse no tempo de Abraão, como é que você faria? Se você não consegue mais enxergar sem óculos, se você não consegue ler sem óculos, se você não consegue enxergar a distância ou perto sem óculos. Eu te pergunto, por que as coisas mudaram tanto? Por que Abraão não teve óculos, Moisés não teve, Matusalém viveu quase 1000 anos, não teve óculos? Porque o que está acontecendo? Porque as pessoas perderam a essência do Evangelho, as pessoas não amam a Deus porque Deus é Deus, ama a Deus porque Deus tem algo para dar. Não ama a Deus em busca da santidade, ama a Deus em busca das possibilidades, é os oportunistas. Então eu estou te ajudando, eu não estou querendo te humilhar,
Então a decisão é sua, porque a Bíblia disse, olha, até na velhice darão frutos. Tem gente que na velhice dá é problema. Está cheio de dor, tá cheio de reclamações, os murmúrios da vida. Alguma coisa não está certa, mas o povo insiste em não entender. Ele prometeu, na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. O que é florescente? Vai brilhar, vai brilhar. Serão vistos como pessoas agraciadas, cheias da unção, pessoas vigorosas, pessoas animadas, entusiasmadas. Mas o que nós mais vemos é a velhice chegando para todos, e a grande maioria numa fase tão precária, numa fase tão degradante, tão humilhante. Será que Deus tem... A vontade de Deus é fazer com que a pessoa fique velha, humilhada, de fralda, quase não andando, tem que ser levada para o banheiro, não consegue subir mais uma escada. Pô, as pessoas estão envelhecendo de uma forma tão cruel, a grande maioria. Dá pena de ver. Nós ajudamos o asilar. Os velhinhos lá da Índia, meu Deus. Mas você sabe o que eu estou dizendo. É tão digno de pena que colocam uma cadeira especial no ônibus, do metrô. Não tem nada contra isso, mas não seria melhor que as pessoas vivessem a palavra de Deus e pudessem desfrutar disso que está escrito? E eu termino dizendo o verso 15. Então, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Por que ele disse ainda darão fruto? Porque tem gente que acha que na velhice está na hora de sentar no sofá, ficar comendo e aposentado. Não, ainda darão fruto. Então não desista dos seus sonhos, não importa a sua idade. Não desista de ser alguém usado por Deus. Serão florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Quer dizer que o Senhor é justo, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vou orar pela sua vida. Já são 00:35. Alguém que poderia dizer que está cansado deveria talvez ser eu. Mas vamos orar. Que esse Salmo 91 não seja folclórico, um místico salmo. Está vendo como é que você já leu esse salmo assim, meu irmão e minha irmã? Você já leu ele assim? Como é que você já leu esse salmo? Igual todo mundo lê? Não tem revelação nenhuma. E Bíblia sem revelação é sopinha de letra. É sopinha de letra, não faz nada, faz nada. Então não adianta ficar lendo Bíblia antes de dormir, a hora que acorda. Se você não entende nada, para que ler? E por que não entende? Por falta do Espírito Santo. E por que tem falta do Espírito Santo? Porque não se rende a Deus de fato, não é fiel. Você não precisa ter o Espírito Santo para ser fiel. Você se torna fiel e aí recebe o Espírito Santo. Você mostra o teu caráter para ganhar credibilidade na sociedade. Da mesma forma é com Deus. Mostra credibilidade com Deus. Mostra credibilidade na sua palavra. Aí você é abençoado por Ele. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui esta hora falando com o Senhor. Agradecendo, meu Deus, pela oportunidade de ter ouvido o teu salmo, pela oportunidade de ter ouvido, meu Deus, a sua palavra, pela oportunidade de ter dado os nossos ouvidos ao Senhor. Eu te clamo, Pai. Eu te suplico, Pai. Abençoa cada uma dessas vidas que me ouviram. Cada uma dessas vidas, Pai, que degustaram desta palavra e que precisam, meu Deus, de estarem ainda mais firmes com o Senhor,
e vivendo as delícias do Evangelho, da sua sacrossanta palavra. Ajude o teu povo, Pai, porque a Bíblia diz que o seu povo sofre por falta do conhecimento e morre porque não conhece a tua palavra. Nada mudou no século 21, então estenda as suas mãos para todas as pessoas que oram conosco, que estão rogando do Senhor uma oportunidade. Precisam, meu Pai, viver um novo tempo, um tempo de justiça, um tempo de bálsamo. Meu Deus e meu Pai, toca nos feridos, feridos da alma, os feridos do coração, doentes físicos, deprimidos, oprimidos, pessoas que a vida já há muito tempo não sai do lugar, pessoas que amargam derrotas sobre derrotas, já estão acostumados com tanta derrota que já vivem para se proteger da derrota e não para conquistarem vitórias. Tem gente que vive para se guardar, para sobreviver de tantas lutas, quando deveria estar vivendo cada dia e se preparando para as vitórias, de glória em glória, como diz a tua palavra. Então, meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as transgressões, desde o nosso exterior ao nosso interior, do tampo da cabeça à planta dos pés. Lava-nos e nos purifica. Queremos estar na sombra do Senhor, no seu esconderijo, que é o Espírito Santo, que move a glória destes céus. Ajuda, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a renovarmos, ajuda-nos a estarmos fortes para enfrentar, meu Deus, esse novo dia que vem aí, que possamos amanhecer mais fortes, possamos amanhecer mais determinados, possamos amanhecer mais decididos a viver, meu Deus, o melhor. Tomemos posse do Salmo 91, tomemos posse dos versículos 1 ao 13 para vivermos os versículos 14 ao 16. Ouvir do Senhor o que o salmista ouviu. Ajuda, meu Deus e meu Pai, tira o marasmo religioso, o esfriamento, a preguiça de orar, a falta de zelo com o jejum, o espírito de avareza, de miséria. Tire das pessoas todo espírito que as bloqueia, que as fazem limitadas, Senhor. Ajuda cada um de nós. Tenha compaixão do povo que tem orado todos os dias conosco. Coloca essas pessoas nos átrios do Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que nós tenhamos reânimo para viver uma vida abençoada. Ajuda-nos, ó meu Deus e meu Pai, a termos, meu Senhor, sobre nós a consciência de que tudo pode mudar, só depende das nossas escolhas. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, esteja na vida, no lar de cada um das pessoas que recebem esta oração. Assopra sobre essas pessoas a unção que está em Ti, Espírito Santo. Assopra sobre essas pessoas o refrigério que traz paz. Tira o cansaço da fé, da espiritualidade, pessoas que não têm mais ânimo para nada, que estão sobrevivendo como um inseto, estão sobrevivendo, vivendo para esperar a morte.
Ajuda, meu Deus. Muda os pensamentos. Dê ao seu povo, meu Deus, um coração inteligente. Dá ao seu povo, meu Pai, um coração, meu Pai, santo. Dá ao seu povo, meu Deus, sonhos. Renova os sonhos do seu povo. Renova visões do seu povo. Renova as forças do seu povo. Ajuda-os a abençoar os seus lares, a lutarem pelos seus filhos, pelos seus casamentos, pelos seus pais. Oh, meu Deus e meu Senhor, eu te rogo, eu te suplico que este Salmo 91 venha estar impregnado dentro do nosso coração e que nós venhamos ter essa colheita que tu prometeste nesse versículo 14, 15 e 16. Ó Paizinho querido, mais uma vez te agradecemos por este momento, por esta palavra e por esta oração. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você do Instagram, você do Face, que a bondade do Senhor te alcance. E que se você não tiver nada melhor para fazer, só se não tiver nada melhor, às 20 horas, capítulo 7 de Apocalipse, nesta terça-feira. E se você crê que é bênção, faça o jejum que Deus recebe, o jejum pelo povo de Israel, pelas judias e os judeus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique com Deus.